Boa tarde! Preparados para a nossa aula? Então, deixa a preguiça de lado e vamos lá! Hoje nós teremos aula de português, de produção textual e agora nós vamos começar falando sobre verbos. Nós vamos relembrar, o que são verbos. Vamos lá? Então, verbos são palavras que indicam ação. O que é uma ação? Ação é tudo que a gente pratica. Tá? Pular, correr, jogar. Tudo que você pratica é uma ação. Os verbos podem indicar estado, são aquelas palavras, aqueles verbos, É, sou, estou, está. Por exemplo, hoje está frio. Os verbos também podem indicar fenômenos da natureza. São os verbos ligados à natureza: chover, nevar, ventar. Então, pessoal, agora que nós já relembramos o que é verbo, nós vamos entrar lá na matéria do livro de vocês, lá na página 71, e vamos falar sobre locução verbal. Então, o que é uma locução verbal? É a combinação de dois ou mais verbos que expressam uma ideia. Ideia essa que pode ser uma ideia de dúvida, de certeza, certo? E uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Como assim? Vamos ver nos exemplos. Então, eu tenho aí essa frase. Ele vai chegar mais tarde. Quantos verbos eu tenho nessa frase? Vai e chegar, certo? E esses verbos estão indicando o quê? Uma ação. Indicou ação, é um verbo. Então, aí eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal. Tenho dois verbos nessa frase. Mas por que eu tenho dois verbos nessa frase? Vamos ver aqui essa frase aqui embaixo. Ele chegará mais tarde. O verbo chegar, verbo chegar, chegará, vem do verbo chegar. Então, o verbo chegar nesta frase, ele sozinho, ele já está dando sentido a essa frase. A gente já está entendendo a frase com um verbo só com o verbo chegar. Aí eu quis passar uma ideia de incerteza. De certeza, Eu quis dizer que ele vai chegar mais tarde. Estou passando uma ideia. Então, eu precisei colocar aqui um verbo auxiliar, para junto com o verbo chegar, ele passar essa ideia na frase, certo? Então, o verbo chegar, ele é o verbo principal. Por quê? Porque ele sozinho na frase já daria sentido para ela. Nós já íamos entender o que a frase quer dizer. Mas para complementar, para passar uma ideia, uma certeza, eu precisei colocar o verbo auxiliar. Se eu tenho dois verbos numa frase que passam uma única ideia, então eu tenho uma locução verbal. Vamos ver um outro exemplo. Então, leiam a frase. Amanhã nevará. Cadê o verbo? Nevará é verbo que indica fenômeno da natureza. Isso aí. Vamos ler a outra frase. Amanhã poderá nevar. Cadê o verbo nessa frase? Então, nessa frase eu tenho dois verbos, poderá e nevar, certo? Então, vocês vão reparar que o verbo nevar, aqui, nessa frase, ele sozinho já está dando sentido para a frase, Ele sozinho já está, nós já estamos conseguindo entender a frase,
Mas para eu passar uma ideia de incerteza, eu precisei colocar aqui um verbo auxiliar, poderá. Certo? Então, se eu tenho dois verbos numa frase, um verbo auxiliar e um verbo principal, eu tenho uma locução verbal, tá? Então, o verbo auxiliar, geralmente, ele vai estar antes do verbo principal. Lembrando que o verbo principal é aquele verbo que sozinho na frase já daria sentido para ela, ok? Então, pessoal, agora que vocês já entenderam o que é uma locução verbal, vamos falar um pouquinho de produção textual. Então, nós vamos falar hoje sobre um tipo de texto que é o texto de reportagem. Então, lá no livro de vocês vão fazer uma atividade, lá na página 68 até 70. Tá? Vocês vão ler e interpretar um texto de reportagem. Tá? Então, a tia está aqui para lembrar vocês que o texto reportagem está incluído dentro dos textos jornalísticos, certo? Mas o que é um texto jornalístico? É um texto que informa sobre um assunto específico. Ela é veiculada em revistas, jornais, jornais impressos, sites e blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio. Então, ela apresenta também um título, linha fina e, geralmente, intertítulos e o nome do seu autor. Então, intertítulos e o nome do autor, vocês vão encontrar lá nos jornais de televisão, por exemplo, lá no Cidade Alerta, quando o jornalista está falando, aí lá embaixo dele aparece escrito, o intertítulo, que é o quê? O assunto da reportagem, certo? E o nome deles também está ali, quem fez aquela reportagem, o nome do autor da reportagem, ok? Vamos ver alguns exemplos aí de textos jornalísticos, Então, além da reportagem, eu tenho outros tipos de textos jornalísticos. A notícia, por exemplo, é um texto onde o autor não pode expressar a sua opinião, ele está ali apenas para informar, o assunto. Tem a reportagem, que é o que vocês vão ver lá no livro de vocês. É um texto que o autor pode, em alguns momentos, expressar a sua opinião. Então, eu tenho editorial, onde o autor ali coloca não a opinião de quem está escrevendo, mas a opinião do jornal. E tem também um outro tipo de texto jornalístico, que é a crônica. Então, a crônica é um tipo de texto onde é relatado, os acontecimentos do cotidiano, os acontecimentos, que estão acontecendo aí atualmente, os acontecimentos atuais, certo? Então, nós temos que ter muito cuidado com as fake news, com as notícias falsas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, agora vocês vão fazer as atividades. Então, lá nas páginas 65 a 70, vocês vão ler e interpretar um texto de reportagem. E nas páginas 71 a 73, vocês vão fazer as atividades sobre locução verbal. Lembrando que primeiro vocês vão fazer as atividades para depois abrir o vídeo da correção, beleza? Confio em vocês. Então, pessoal, beijinhos, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula.